Pegue sua Bíblia, já abra em Lucas, capítulo 15. Lucas 15. Desde o último domingo nós estamos em uma série com um título bastante curioso. Alguns talvez vieram só por causa do título curioso. Se você está aqui pela primeira vez nesta série e não sabia que era uma série, eu vou te contar o título dela, e eu acabei de derrubar o microfone. Eu costumo ficar bem na beirada aqui. O título dessa série, que compreenderá todos os domingos desse mês de abril. Você tem a imagem aí para nós? Por que eu não gosto da igreja? Esse é o título da série que nós começamos no último domingo. Isso, essa aí. Por que eu não gosto da igreja? E na semana passada estiveram aqui algumas pessoas que, ao final, a gente conversando, compartilham do mesmo sentimento que eu, de não gostarem da igreja, pelo menos não da forma como ela está hoje. E eu fiz um pedido na última semana que eu preciso repetir hoje. Se você perdeu a semana passada, não tem problema, você não vai ficar perdido em relação ao assunto da série. E se por um acaso hoje é a primeira vez que você está e não assistiu semana passada, e semana que vem você não vai estar aqui, não tem problema, desde que no último domingo você esteja aqui. Porque senão o tema de hoje e o de semana passada, eles vão ficar no vácuo, eles precisam de um fechamento. Porque se eles não tiverem o fechamento, como o Silvério me falou, vai ser só bater nesse velho. Ele precisa de um fechamento. Então assistir o último é extremamente importante para que você entenda todo o contexto daquilo que nós estamos discutindo nesses domingos. E se você conhece alguém que não esteve aqui na semana passada, não está hoje, mas você acha que de repente poderia chamar a atenção dessa pessoa, esse tema, não tem problema, ela pode vir semana que vem. Ela pode ir tranquilamente. Desde que ela assista o último dia. Se chegar no último dia, só no último dia, aí sim você vai ficar meio perdido. E você vai falar, nossa, mas quando é que ele falou isso? Eu vou ter falado durante a série. Então é importante que o último desses domingos você esteja aqui, porque ele vai ser muito interessante. Lucas 15. Lucas 15 tem uma das histórias bíblicas mais conhecidas. É uma história composta por 3 parábolas contadas por Jesus. E o contexto dessas parábolas, unido aos 3 assuntos tratados em cada uma das parábolas, ela vai apresentar um pouco do porquê eu não gosto da igreja hoje. Na semana passada nós falamos que, não fui eu que falei, para que esse negócio de nós. Eu falei semana passada que eu não gosto da igreja porque a igreja é hipócrita. E hoje eu quero dizer para você que eu não gosto da igreja porque ela não ama Jesus. Ela não ama Jesus. Parece ser um contrassenso, né? Nós estamos falando da igreja. Pessoas que aceitaram Jesus como Salvador. Essas pessoas não amam Jesus? Não, essas pessoas não amam Jesus. Lucas 15 começa a partir do verso 1. Eu já contei para você na semana passada, você que estava aqui, que eu vou usar uma versão da Bíblia bem moderninha, para te situar ao máximo na história. Lucas 15, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim: um grupo de pessoas de reputação duvidosa estava ouvindo Jesus com atenção. Os fariseus e líderes religiosos, incomodados, começaram a reclamar: ele recebe pecadores, até se assenta à mesa com eles, como se fossem velhos amigos. Nisso, Jesus contou a seguinte parábola, e é uma sequência de 3 parábolas. Primeiro, imagine que um de vocês tenha 100 ovelhas e perca uma delas. Será que não vai deixar as 99 no pasto para ir atrás da que se perdeu? E quando a encontrar, ficará feliz da vida e a levará nos ombros para casa? Vai até chamar os amigos e vizinhos e dizer: vamos comemorar, encontrei a ovelha que eu havia perdido. Acreditem, há mais alegria no céu pela vida resgatada de um pecador que por 99 pessoas que acham que não precisam de salvação. Bom, Jesus estava começando a dar o recado. Estava
contrário. Vocês estão preocupados porque eu estou me sentando com pessoas que são pecadoras? Vocês deveriam estar felizes porque pessoas que são pecadoras estão se sentando comigo. Eu não deveria ser criticado por isso. Pelo contrário, essas pessoas estão tendo a oportunidade de ouvir aquilo que vocês já sabem. E ao invés de vocês se alegrarem com isso, vocês estão bravos porque eu estou conversando com elas. Mas não parou por aí. Verso 8, Jesus continua. Imaginem uma mulher que tenha 10 moedas e perca uma delas. Será que ela não vai pegar uma lanterna, vasculhar a casa até encontrá-la? E quando a encontrar, vai chamar os amigos e vizinhos e dizer: vamos comemorar, achei a moeda que eu havia perdido. Acreditem, cada vez que uma alma perdida se reencontra com Deus, os anjos também comemoram. Jesus começa apontando uma ovelha que se perde, é uma em 100. É uma em 100. Na segunda parábola, Jesus diminui a proporção, a relação é diminuída. De 1 para 100 passa a ser 1 para 10. 1% virou 10%. Jesus mostrou que é mais do que simplesmente número. Até que ele chega na terceira história. Verso 11. Ele contou outra história. Um homem tinha 2 filhos. O 1% virou 10, o 10 virou 50. Só que no final da história a gente vai ver que esse 50 não é 50. Existe um erro comum hoje, quando a gente pensa em Lucas 15 e pensa nessa história. Como é que essa história é conhecida? Aqui começa aqui nesse verso. A história do filho pródigo. Tem um problema. Língua portuguesa básica aqui, tá? Interpretação básica de texto. Sem muito esforço. Eu não vou te exigir nada de nível Enem. Coisa de educação básica, coisa simples. De acordo com o verso 11, quem é o sujeito principal da frase? Quem é o sujeito principal da frase? Como é que começa a frase? Um homem tinha 2 filhos. Quem é o sujeito principal da frase? O homem. Por que a gente chama essa história de a história do filho pródigo se o personagem principal dessa história é o pai, não o filho? Tem alguma coisa aqui que não está batendo. Isso se deve a uma tradição. Quando a tradução da Bíblia começou a ser feita e a organização da Bíblia em versículos, posteriormente em capítulos, ali no século 8 começou a ser feita, século 9, algumas divisões não estavam claras. Então os tradutores eles entenderam que seria interessante dividir as histórias do texto bíblico em pedaços. A gente chama na teologia de perícopes. Um pedaço da história que não está dividido em capítulos e versículos, porque os capítulos e versículos eles não são claros. Quer ver? Tem uma confusão, por exemplo, no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse tem um verso que em algumas traduções não existe. Em outras traduções faz parte do capítulo 13. Em outras traduções faz parte do último verso do capítulo 12. É o texto que diz que o dragão pôs os pés sobre a areia. Se você pegar Apocalipse capítulo 12, 13, a viradinha ali, dependendo da sua versão, vai estar no finalzinho do 12. Pôs os pés sobre a areia do mar. Dependendo da sua versão, vai estar no comecinho do capítulo 18. Pôs os pés sobre a areia do mar. Ou dependendo da sua versão, não vai ter essa parte do verso aí. Porque depende da fonte que o tradutor utilizou. Qual era o códice que ele pegou como referência para fazer a tradução. E na hora de dividir isso em capítulos e versículos, bom, nós estamos falando de hebraico e grego. E eu não sei se você já estudou esse negócio. É horrível. É horrível. Hebraico é difícil demais para a gente. A começar pelo fato de que o hebraico dos dias de Jesus já não era falado mais. Nos dias de Jesus. Imagina o hebraico antigo. Pior ainda.
O grego usado na escrita comum do tempo dos apóstolos não era o grego tradicional usado pelos romanos, porque era um grego misturado, era meio que um portunhol. Dava para entender, mas não era certinho, entendeu? Não era certinho. E isso dava muito trabalho. Imagina um tradutor tendo que lidar com esse texto 1000 anos depois. Isso é um tremendo de um problema. Isso não desmerece o texto bíblico em nada, porque o texto continua lá. Apenas algumas mudanças pequenas por conta dessa constante, desse distanciamento dos tradutores. Quando a gente pega esse texto de Lucas 15, a gente passa pelo mesmo processo. A gente está lidando com um texto que teve dificuldades de ser entendido. E para alguns, esse pedaço, Lucas 15, precisava ser dividido em 3 histórias, porque Jesus contou 3 histórias. Mas para outros, Jesus não estava contando 3 histórias. Jesus estava respondendo de 3 formas diferentes a um questionamento. E aí a perspectiva do texto começa a ser entendida de uma maneira diferente. O texto é o mesmo, mas a maneira de nós lermos esse texto vai mudar. É por isso que é estranho nós olharmos para a primeira história e enxergarmos um pastor de ovelha que perde sua ovelha. O personagem principal dessa história não é a ovelha, é o pastor. Na segunda, o personagem principal não é uma moeda, é a mulher que perdeu a moeda. Na terceira, não são os filhos, é o pai dos 2 filhos. Eu não preciso ler detalhadamente essa história com você, porque ela talvez seja uma das histórias bíblicas mais conhecidas. Mas em resumo, só para você não ficar perdido, Jesus conta que um homem tinha 2 filhos e o mais novo chegou para o pai dizendo: eu quero que você morra. Não, eu não estou exagerando não, era isso que ele queria dizer. Porque quando ele diz ao pai: eu quero a minha parte da herança, quando é que a herança é dada? O que ele está dizendo para o pai? Eu quero que você morra para eu pegar lá na minha parte. Mas esse pai, o texto bíblico diz que esse pai olha para os 2 filhos e diz: nossa, é isso que você pensa? Tá bom, então vem cá, vamos fazer as contas. Vou fazer o seguinte, vem os 2 aqui. Está aqui a sua parte? Está aqui a sua parte. Pronto. Não precisa esperar eu morrer, não. Se é isso que você quer, se é essa liberdade que você quer, eu não estou te dando a levar. Mas não seja por isso. Vai ficar esperando eu morrer? Se eu demorar para morrer, aí você vai ficar sofrendo por resto da vida. É o seguinte, vamos evitar o problema. Eu já divido a herança agora, ainda vivo. Pronto. A pergunta é: qual dos 2 recebeu a herança? Qual dos 2 recebeu a herança? Pois é, mas você já reparou que a gente não presta atenção nesse detalhe? A gente fica focando só em um. Porque ele pegou e falou: agora vai ter churrasco lá em casa todo sábado à noite, né, Paulo? Agora a gente vai lavar. Não vamos deixar sobrar um pedacinho de carne. Veja certo. Nada. Um pedacinho, não vai sobrar nada. Nós estamos 2 porque a gente andou. Aquele menino sai, gasta tudo, acaba com a herança. Moleque sem juízo, não sabe administrar, só sabia gastar, gasta tudo, até que ele fica sem nada e começa a ir atrás dos amigos com que ele tinha gasto tudo. Esses amigos agora não ajudam, esses amigos agora não estão lá por ele, porque ele não tem mais o dinheiro, ele não tem, ele não era mais interessante para os amigos. Ele consegue finalmente um trabalho para cuidar de porcos, e a comida que era dada para os porcos era o que ele tinha vontade de comer, porque o salário dele era pequeno demais para que ele pudesse comprar comida. Desesperado, ele olha e diz: já sei, os trabalhadores de meu pai são tratados melhor do que eu tenho sido tratado aqui. Aqueles homens, eles têm um relacionamento com o meu pai de trabalho, mas o meu pai cuida tão bem deles,
que vale a pena voltar para casa, nem que seja para ser um trabalhador do meu pai, porque é melhor ser um escravo do meu pai do que ser livre longe dele. Aquele menino volta. O texto bíblico diz que o pai todos os dias olhava para a estrada para ver se o filho vinha. E ao olhar de longe, o pai olhou e falou: eita, está meio magro, o cabelo cresceu, mas aquele jeito de andar do meu filho. O pai sai correndo, abraça o filho, roupas novas, anel da família, chinelos, paga tudo e prepara a festa, porque meu filho voltou. Esse é o personagem principal dessa história. Você acha que era com ele que Jesus estava preocupado? Você acha de verdade que era com os pecadores que Jesus estava falando? Capítulo 15. A partir do verso 25. A ovelha foi encontrada. A moeda foi encontrada. O filho mais novo voltou para casa. E o verso 25 diz: tudo isso se deu enquanto o filho mais velho estava no campo. No final do dia ele voltou para casa. Ao se aproximar, ouviu a voz da música e das danças. Intrigado, perguntou a um dos empregados o que estava acontecendo. Ele contou a novidade: você não está sabendo? Seu irmão voltou para casa. Seu pai ficou tão contente de recebê-lo de volta, são e salvo, que mandou fazer uma festa. O irmão mais velho ficou tão revoltado que não quis participar da comemoração. O pai tentou conversar com ele, mas ele nem quis ouvir e protestou: há quantos anos trabalho para o Senhor sem nunca reclamar? E alguma vez ganhei uma festa para mim e meus amigos? Agora esse seu filho, que desperdiçou todo o seu dinheiro com mulheres, aparece aqui, e o Senhor dá uma festa dessas? O pai respondeu: filho, você não entendeu nada. Você está comigo o tempo todo, e tudo que é meu é seu. Mas este é um momento muito especial, precisamos celebrar. Seu irmão estava morto, mas agora está vivo. Ele estava perdido, mas foi achado, mas foi encontrado. Tem mais alguma coisa sobre essa história? Na sequência aí? No seu texto? O meu termina por aí. O seu, tem mais alguma coisa? Não? Então vamos lá. Quantas ovelhas tinha o dono de ovelhas? 100. Quantas se perderam? Uma. Ela foi encontrada? Quando ela foi encontrada, houve tristeza ou alegria? Alegria. Quantas moedas tinha aquela mulher? 10. Quantas se perderam? Uma. Ela foi encontrada? Quando ela foi encontrada, teve alegria ou tristeza? Alegria. Quantos filhos tinha aquele homem? 2. Qual deles se perdeu? O mais novo. Quando o mais novo voltou para casa, teve alegria ou tristeza? Opa! Os dois? Eu não sei se você já entendeu essa história. O texto bíblico começa dizendo que Jesus estava sendo criticado porque comia com pecadores. Qual é a crítica que o filho mais velho faz? Quem eram os fariseus nas 3 histórias? O filho mais velho. Esses eram os fariseus, os líderes religiosos. Sabe o que é triste nessa história? É que aquele moleque não entendeu nada. Ele não entendeu. O pai distribuiu a herança entre os dois. Ele, como filho mais velho, recebeu o dobro do mais novo. Assim funcionava a herança.
Mas ele nunca se aproveitou disso. Ele estava tão preocupado com os bens, ele estava tão preocupado com pertencer à casa e ser dono da casa, que ele não pôde ser feliz em casa. Ele não foi feliz. Quando o irmão mais novo chega, o desespero desse rapaz aponta para um indivíduo que estava dentro de casa, no convívio com o pai, mas que não tinha relacionamento nenhum com o pai. Nenhum. Aquele moleque, esse é um moleque, né? Aquele moleque, ele amava a herança, ele amava a casa, mas ele não amava o pai. Acho que você já começou a entender onde eu vou chegar. Os líderes religiosos dos dias de Jesus amavam as tradições, amavam o templo, amavam as rotinas religiosas, amavam os sacrifícios, mas não amavam o Pai. Eles odiavam Jesus. Eles tinham ódio. Porque para eles o templo era o mais importante. Eles trabalhavam dia e noite pelo templo, mas eles não conheciam o Senhor do templo. Eles trabalhavam dia e noite para que a tradição e a palavra pudessem chegar para todos, mas eles não amavam essa palavra. Como é que nós estamos hoje? Será que nós estamos amando os pecadores que entram dentro? Ou nós estamos amando os bancos que não podem ser riscados pelas crianças? Será que nós amamos as pessoas que entram aqui dentro? Ou nós amamos mais a tradição de não poder vestir isso ou aquilo quando vem à igreja? Será que nós amamos mais as pessoas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho de Cristo, ou nós amamos mais os números quando nos comparamos a outras igrejas? Será que o que nós amamos é a mensagem chegando para as pessoas, ou é a foto na rede social com a gente segurando um livro e entregando para as pessoas? O que é que a gente está amando mais? Por que existe mais alegria quando 100 pessoas se batizam do que quando uma se batiza? Por que a tristeza bate ao nosso coração quando a gente faz um evangelismo e dá 10 pessoas e a gente só se alegra quando dá 500? Por que as histórias do nosso melhor amigo converso não se torna testemunho e a gente quer contar das 120 mil que foram batizadas em Ruanda? Eu vou te dizer por quê. Porque a gente não ama Cristo, a gente ama a igreja, a gente desviou o foco, a gente já começou a amar tanto esse negócio, que a gente briga por causa desse negócio. Nossas comissões, eu não sei que eu nunca assisti uma comissão aqui, mas eu já presidi comissão em mais de 40 igrejas. Eram comissões que davam briga, porque o irmão fulano queria o cargo do tal abençoado lá. E agora eles não se falam mais, porque a igreja escolheu aquele e não esse. O clube de desbravadores fecha, por quê? Porque só pode ser diretor se for aquele, se não for aquele a gente não quer. E para reabrir, só pode reabrir se for aquele, porque é ele. A gente está amando tanto a pose, a posição, o status, que a gente esqueceu de amar Cristo.
A gente está brigando por coisa inútil enquanto pessoas estão se perdendo. Nós estamos piores que os fariseus. Nós não estamos iguais. Porque os fariseus tinham o benefício de não ter o próprio exemplo. Nós temos o exemplo deles. E a gente está repetindo tudo o que eles fizeram. Eu comentava ontem lá em casa, na confraternização com os jovens lá em casa, numa conversa eu falei isso. Eu ouvi um pastor amigo, muito amigo meu, dizendo isso uma vez. Ele falou assim, estavam só eu e ele na sala conversando. Ele falou assim: Maxwell, se nós fôssemos na vida real o que nós somos nos grupos de WhatsApp da igreja, Jesus já tinha voltado há muito tempo. Só que o que nós somos nas redes sociais não é o que nós somos na vida real. Não é. Mas aí a gente fica daqui muitas vezes criticando aquele youtuber, porque descobriram que aquele vídeo que ele gravou era fake. Só que as nossas mídias são fake. Nós estamos vivendo um cristianismo fake, porque nós não estamos amando Jesus. Ontem aqui, na abertura dessa Semana Santa, eu falei que Deus amou tanto que criou, e amou tanto depois de criar, que Ele foi em busca, Ele se entregou. E Ele se entregou tanto por amor que Ele morreu. E Ele morreu tanto por amor que Ele está intercedendo por nós por amor. Mas a gente não está retribuindo esse negócio. Está ficando só aqui. Eu, o meu ego, a minha vontade, o meu desejo, o meu status, o meu cargo. Eu conheci uma irmã de igreja, adventista, tá? Eu só estou falando de adventista sétimo dia. Aí a gente lá vai daqui, lá de fora eles que cuidem. O nosso aqui é nós. Eu conheci uma irmã de igreja que ficou 3 meses sem ir à igreja, porque ela não foi nomeada para uma função. Não é porque brigaram com ela, não é porque chamaram a atenção dela, não é porque ela foi disciplinada. É porque na hora da nomeação colocaram outra pessoa no cargo que ela queria. Está amando Cristo? Há uma frase que eu dizia em treinamento de liderança, quando trabalhava diretamente com a igreja: se alguém precisa de cargo na igreja para continuar na igreja, a melhor coisa que a gente tem a fazer por essa pessoa é tirar todos os cargos dela, porque senão ela vai se perder e vai fazer perder outros. Se ela precisa do cargo, tem que tirar. Não, mas não vai ser melhor não, essa pessoa vai se perder e vai atrapalhar a igreja. Tem que tirar, porque ela não está amando a Cristo, ela está amando o cargo. Ela não está amando as pessoas, ela está amando os relatórios. Nossa, tenho tanto a dizer-vos, mas não podeis suportar agora. Só entenda uma coisa: ou a gente aprende a amar Jesus, ou quando as pessoas entrarem aqui dentro, elas vão olhar para nós e vão entender que isso aqui é uma farsa. Você já viu na sua igreja, ou em alguma igreja por onde você passou, pessoas brigarem por cargos? Você já viu? Tem uma igreja não tão distante daqui, não tão distante. Meu pai fundou essa igreja. E um dia vieram lá em casa. Você sabe que história de comissão, essa história de que comissão fica dentro da comissão, você sabe que isso é balela, né? Isso não existe. Não existe, é conversa para boi dormir. Fizeram uma reunião de comissão, e no final da reunião, um irmão saiu desesperado lá em casa para conversar com meu pai. Meu pai tinha feito estudo bíblico para batizar esse irmão, e ele era ancião daquela igreja. E ele saiu desesperado. Nossa do céu, deixa eu te contar o que aconteceu na comissão. Você sabe que conta, rapaz. Você pode até não contar, mas tem alguém que conta. Que é isso, irmão? Não, eu estou desesperado. O que foi?
Fizemos a reunião para indicar as funções. E quando a gente fechou o quadro, um irmão levantou bravo e falou assim: irmãos, que isso? Não foi isso que nós combinamos. Ele tinha juntado os irmãos na casa dele e tinha combinado: olha, vai ser isso aqui, isso aqui, isso aqui. Quando chegou lá na hora, ninguém escutou ele. Isso é uma igreja? Isso está mais para uma empresa muito mal gerida. Muito mal gerida. Acho que a contabilidade dessa empresa é isso, velho. Esquece. Tudo farsa. Os fariseus, eles estavam tão imersos na sua religião que eles não enxergavam nada além dela. Mas você sabe de verdade o que é triste essa história? Você quer saber de verdade a tristeza dessa história? O que aconteceu com a ovelha depois que ela se perdeu? Ela foi achada. O que aconteceu com a moeda depois que ela se perdeu? Ela foi achada. O que aconteceu com o filho quando voltou para casa? Foi salvo. Foi aceito. E qual é o final da história do filho mais velho? Você reparou que não tem? Sabe por quê? Porque não existe esperança na igreja e em lugar nenhum para aqueles que não amam Jesus. Não existe. Não existe salvação para o indivíduo que não consegue enxergar Cristo. Se é Cristo que salva, como é que vai salvar? Aquele jovem era a representação dos fariseus. E Jesus estava dizendo para eles: acorda. Acorda. Cristo precisa fazer morada em nós. E Ele só vai fazer morada em nós se nós o amarmos de verdade. De fachada, esquece. Adolescentes são termômetros ambulantes de hipocrisia religiosa. Termômetros ambulantes de hipocrisia religiosa. Eles batem o olho e eles falam: não precisa falar mais nada. Toda vez que você reparar que tem um adolescente, que quando chega um líder da igreja perto, ele sai, fica de olho nesse líder. Pode ser implicância do adolescente, mas fica de olho. Porque se tiver mais de um fazendo a mesma coisa, eles acabaram de detectar uma hipótese. Eles não perdoam. Não perdoam. Você precisa que Deus faça morada no seu coração para que você consiga amar de verdade. Será que tem alguém aqui essa noite que está vivendo como um fariseu dentro de casa, amando a igreja, mas é relacionamento com o Pai? Será que talvez tenha alguém aqui que está longe de casa e que está olhando para a igreja e dizendo: bando de hipócritas? Será que talvez hoje Deus não esteja falando para você que o personagem principal dessa igreja não é o seu irmão mais velho, mas é o Pai amoroso? Será que você não está colocando os olhos no lugar errado? Eu não gosto da igreja porque ela não ama Cristo. Só que eu, como igreja, preciso aprender a amar Cristo. Eu preciso. Eu não sei você, talvez você já ame. Eu ainda preciso. Eu ainda preciso. O quarteto vai cantar agora. O dedo. E a música que eles vão cantar fala disso. Eu quero que Deus transforme o meu coração. Eu quero que Ele faça morada em mim, para que eu tenha condições de amá-lo de verdade. E talvez é você aqui, sentado nesse banco de igreja hoje, que precisa também que Ele more no seu coração. Eu quero que você pense lá nessa música. Eu não vou pedir para você ficar em pé, para você levantar a mão.
pense se de repente essa mudança que precisa acontecer na sua vida hoje também. Muito Cristo volte. Muito. Eu tenho orado todos os dias. Eu falei isso aqui na virada do ano, em dezembro. Eu tenho orado todos os dias para que o Espírito Santo seja derramado sobre o povo dele e para que ele volte. Isso só vai ser possível se eu aprender a amar Jesus. Mas eu gosto. Senhor Deus, nós precisamos aprender a te amar. A gente não sabe como fazer isso. A gente, por conta do pecado, a gente acaba crescendo tão concentrado na gente. Pensar o amor em outro é difícil. A gente cresce buscando relacionamentos de onde nós possamos nos aproveitar. E muitas vezes a gente traz isso para a igreja, Senhor. A gente está vivendo como pagão aqui, tentando barganhar com o Senhor. Não deixe isso acontecer, Pai. Muda a gente, muda o nosso coração. Coloca em nós o amor pelo Senhor. O amor que a gente não consegue saber de onde tirar por causa do nosso pecado. Mas nos ajude, Senhor, porque não dá para gostar de uma igreja que não ama o Senhor. Não dá. Então coloque em nós esse amor, para que esse amor refletido, esse amor posto em prática, possa impactar a vida das pessoas. Que não seja um amor hipócrita, mas que seja um amor real. O amor de um filho que entende que não existe herança melhor e mais importante do que o relacionamento com o Pai. Nos dê esse relacionamento. Em nome de Jesus. Amém.